Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Bom dia, muita paz, saúde e prosperidade para você. Iniciando aqui pelo rádio e pelas plataformas digitais, o Agindo Deus, quem impedirá, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã. E tá forte o agir de Deus. Eu quero boas notícias nesta segundona especial, hoje dia 4 de agosto de 2025. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Edson Nogueira. Estamos aqui com muita alegria. A graça de Deus, o favor de Deus tem sido sobre nós e eu tenho certeza que vamos ter um dia e uma semana incrível, de excelência, de saúde, saúde para todos, saúde na sua saúde física, nas suas emoções, saúde espiritual, crescimento financeiro, é bênção em nome de Jesus. Muito bom estar com vocês aqui nessa segundona especial e já a graça de Deus está com a gente desde a semana passada, né? Foi incrível a semana passada, você que nos ouviu aqui de segunda a sexta, foi tremendo o que Deus falou, o que Deus ministrou e não será diferente a partir de hoje. Então aumenta só mais um pouquinho aí o volume do seu rádio, né? Se você gosta de aumentar um pouquinho só aí, para todo mundo ouvir aí na sala, na cozinha, no seu carro, no seu escritório. Claro, tem gente nos ouvindo, trabalhando e tá com foninho de ouvido. Aí você não pode aumentar muito, não é verdade? Mas que bom demais, amo demais fazer o que eu faço, porque é uma nobre missão levar Jesus às nações, aos povos, às pessoas. E é maravilhoso, é magnífico, é extraordinário fazer e cumprir o propósito de Deus, daquilo que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. O importante é isso, você saber que o que você está fazendo é um plano de Deus, é um propósito do Senhor, o Todo-Poderoso, e a Ele a honra, a glória e o louvor para todo sempre. A Ele quem? Deus, ao Senhor Jesus, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que está vivo, Ele está à direita do Pai, Ele intercede por nós e Ele está conosco. Você não está só, Deus está com você. Por mais que você se sinta só, Deus vai levantar pessoas para te apoiar. Deus vai levantar pessoas para te abraçar. É isso. Esse é o amor do nosso Deus, que é Pai, que é poderoso, que cura, que restaura. E Ele quer o melhor para mim. Ele quer o melhor para você. Creia nisso. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então é uma opção andar na fé, é uma opção você caminhar na abundância que Deus tem para nós. E Jesus diz, Ele veio para nos trazer vida e vida com abundância. Estamos com uma grande audiência nesta manhã especial e falando em audiência, eu quero dar um dado aqui que da importância de vocês entenderem da audiência. Pessoas estão sendo abençoadas, pessoas estão sendo salvas, curadas. Então o mover de Deus está muito forte. E eu recebi uma notícia interessante, semana passada inclusive, a direção aqui da rádio passou informação assim, eles quiseram na realidade compartilhar comigo, né? A gente está aqui há quase 21 anos, né? Então a gente faz parte aqui de tudo que tá de bom que está acontecendo pela rádio. E justamente, olha queridos, para a glória de Deus, a Marumbi, aqui a AM, a Marumbi onde nós estamos aqui há quase 21 anos, saiu uma pesquisa aí, isso não é total, é parcial, imagina. Nós estamos nós aqui, a emissora, né, e junto com a Agindo Deus, está em primeiro lugar de audiência, dentro do segmento cristão gospel, entendeu? No Paraná todo. Então é uma grande audiência, então a gente agradece a você e nós podemos dobrar essa audiência, até triplicar, né, se você divulgar aí para um grupo de pessoas aí, tá certo? É assim que funciona. Então, Deus falou comigo há muitos anos atrás, né? Porque eu lembro que no ano de 2011, eu gosto de contar isso aqui, porque, sabe por quê? Porque Deus ele já escreveu uma história para cada um de nós. E às vezes, se a gente não tiver a direção de Deus, a gente acaba abortando um plano magnífico de Deus. Eu me lembro justamente, eu lembro certinho, o ano de 2011, o mês de outubro, só não lembro a data, né? Mas é outubro de 2011, estávamos realmente assim,
num momento muito bom da vida, do ministério e tudo mais, mas assim, estava tendo algumas batalhas. E naquelas batalhas, eu disse para Deus o seguinte: ó Deus, quer saber de uma coisa? Eu vou interromper o ministério do rádio, sabe? Eu vou ficar só ministrando no local, na igreja local, e vou desistir do rádio, vou parar por isso. Eu dei a justificativa ainda para Deus. Às vezes isso é bom você ouvir da minha boca, porque você talvez também já fez em algum momento na sua vida, você também falou com Deus: Deus, eu vou parar com isso, e por isso você dá a justificativa. Sabe uma coisa que Deus gosta de mim e de você, que está me ouvindo aí? É a sua sinceridade, irmão. Com Deus, tá? Seja, não só com Deus, com as pessoas também, mas no sentido assim de falar a verdade. Não adianta você fazer uma oração que não é verdadeira. Tem que sair lá do teu coração. Então aquilo que está dentro do teu coração, põe para fora, fala para Deus. Deus não vai ficar chateado, sabe? Pelo que você está falando. Certa ocasião, tinha um camarada, chegou a levar até Jesus e ele era cego, né? Ele era cego, ele não enxergava, né? E Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Ora, você acha que Jesus não sabia que ele precisava enxergar? Ele queria ser curado da cegueira. Mas ele perguntou: o que queres que te faça? O que você quer que eu faça para você? O que você quer que eu faça para você? Então é isso, Jesus está perguntando: o que você quer que eu faça para você? E aquele homem: Senhor, eu quero enxergar. Então, enxergue. Foi curado. Tem várias maneiras de curar. Outra ocasião, acho que foi essa ocasião que Jesus fez lodo, né? Deu vamos usar um termo, uma cuspida, né? E com a saliva ali, ele fez um lodo e passou no olho do cara. Então Jesus é Jesus, Jesus pode fazer isso, né? Você está entendendo? Então Jesus eles trabalham na individualidade. Jesus conhece o Edson Nogueira do Nascimento que está falando aqui. Jesus conhece você, Maria, José, João, Wilson, Débora. Ele conhece você, ele sabe da tua vida, ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que ele está cuidando. Ele cuida de cada detalhe. Eu vou ficar emocionado aqui. Se eu chorar, bota a música aí. Aleluia. Mas é forte. Falar de Deus e viver com Deus é esse nível. É nível de alegria, de superação. Quem que não enfrenta problema? Todo mundo enfrenta. Todos nós. Nós também, eu também. Mas com Cristo, com Jesus. Não só falar de Jesus, mas andar com Jesus, viver com Jesus, respirar Jesus. Então, amado e amada, só de você ter deitado, dormido, descansado e acordou com vida, respirando, só isso é um baita de um presente. Então viva bem na essência o dia de hoje. Deus tem maravilhas para realizar na tua vida e através de sua vida. Lembre-se de uma coisa: Deus ele não quer só te abençoar. Ele quer que através de você outras pessoas sejam abençoadas. Você tem que ser um canal de bênção. Entendeu? Você tem que ser ponte. Então não quebre pontes. Deus tem maravilhas para todos nós. Por isso que eu estou dando essa gota aqui de sabedoria, essa pérola de sabedoria, dizendo que você tem a sua importância sim. Eu quero declarar em nome de Jesus que hoje você seja curado. Sabe do quê? De você achar que não pode, que não consegue. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: eu nasci para sofrer, eu nasci para morrer, eu nasci para ir. Pare com isso em nome de Jesus. Aleluia. Diga: Senhor, me perdoa pela minha ignorância, me perdoa por eu falar isso. Jesus quer fazer algo diferente na sua vida. Então, entenda isso. O que você quer? O que você deseja? O mês passado, o mês de julho, nós lemos o livro de Provérbios. Você que entrou no desafio, leu, né? Você aprendeu algumas coisas. Mas, ou seja, continue lendo as Escrituras, a palavra de Deus. E o livro de Provérbios, é um livro assim sensacional, que ali fala de princípios. A Bíblia é um livro de princípios. Eu vou dizer uma coisa para você: princípios, Deus trabalha com princípios. Quando os princípios de Deus, eles são atemporais. Serve para todo tempo, em qualquer região geográfica do mundo. Ele não muda, princípio é princípio. Então aprenda uma coisa: não negocie princípios. Princípio é princípio. Se você não cumpre um princípio, o que acontece? Você está sendo rebelde, desobediente, entendeu? Então princípio, Deus trabalha com princípio. Então tem coisa na vida de uma pessoa que ela não prospera, que ela não vai para frente, porque ela não tem princípios, entendeu? E existe regra. A regra, ela tem regras, tudo na vida tem regras, certo? E se uma pessoa não cumpre uma regra, ela está sendo uma pessoa o quê? Ousada.
Então tem hora que você vai quebrar uma regra, mas jamais quebre um princípio. Se quebrar uma regra, você está sendo ousado para tomar uma atitude e mudar de vida. Está entendendo? Agora, quando você quebra um princípio, você entra na linha da desobediência, da rebeldia. Rebeldia é pecado, entendeu? Então eu estou dando essa pérola de sabedoria nesse início de semana aqui pelo rádio, para você entender. Princípio. Então a palavra de Deus é a nossa constituição maior espiritual. É o nosso GPS que nos dá direção, que nos dá orientação. Tá entendendo? Então essas são as palavras. Hoje vai ser pérolas de sabedoria. Na primeira meia hora eu dei uma pérola, nessa segunda meia hora eu dei outra pérola, daqui a pouquinho eu passo outra pérola de sabedoria para você. E depois eu vou orar, entendeu? Hoje vai ser diferente. Eu gosto do diferente. Eu gosto, é muito bom quando há diferença. Quebra a rotina. É isso. Sabe, eu quero falar para você. Isso aqui é muito inspirativo que eu vou falar para você. Muito revelador. Você, sabe, você, às vezes... Quando eu falo você, eu também. Todos nós. Todos nós estamos aprendendo. Mas tem muita gente que ela segue uma regrinha ali, certo? E ela não aceita mudança. Amado, o mundo é feito de mudança. Desde que o mundo é mundo, tem mudanças. E se você não se adaptar às mudanças, você vai ficar ultrapassado. E mudança não tem nada a ver de quebra de princípios. Não confunda as coisas. Princípio não muda. Entendeu? Mas certas regras, certas coisas vão mudando. Então se você falar, eu faço isso há 20 anos e é assim, tem que ser assim. Tudo bem. Se você não está quebrando o princípio e está dando certo para você, amém. Está tudo certo. Vai na fé. Amém. Glória a Deus e aleluia. Está entendendo? Mas se você notar, você está vendo que a tua vida não está indo para frente. Você não está evoluindo em nada. Continua um bebezinho espiritual. Talvez diz assim, olha, eu sou cristão há 30 anos, mas é um bebê espiritual, você não cresceu, você não evoluiu espiritualmente, está entendendo? É isso que eu estou te ensinando. Você vai ver que se até ontem estava sensacional, a partir de hoje vai melhorar, vai melhorar. Então o Espírito Santo, ele está falando, gente, ele está ministrando. Então Deus está ministrando nesta manhã, Deus está curando pessoas que estão com traumas, decepções. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus, ele faz milagres. Jesus continua agindo, realizando milagres. E Jesus, quando ele fez os seus milagres, que ficaram registrados na Bíblia, ele disse assim, olha, mas vocês também farão obras maiores do que eu. Então você veja bem, nós estamos falando com muitas pessoas, eu não sei a quantidade exata, não existe um número exato, mas tem gente ouvindo. Tem gente ouvindo. Tem gente recebendo essas instruções. Pode notar, você está sentindo uma graça aí no seu corpo agora, na sua vida, no seu ambiente onde você está. Por quê? É a presença de Deus. E Deus falou comigo. Lembra que eu estava falando da história de 2011? Quando eu disse para Deus, eu vou parar por isso, isso e isso, ele disse para mim, eu falei com ele, era 18 horas, 6 da tarde, iniciando a noitinha. Quando foi 22 horas, ele falou comigo. Ele disse, não pare, porque eu estou contigo e eu vou levantar pessoas que vão ser apoiadoras, porque eu que vou levantar. Deus disse isso para mim. Por que você acha que nós estamos aqui há tanto tempo? Você acha que é eu que sou bom? Não. É Deus. Como é que é o nome do ministério? Agindo Deus. Agindo Deus. Não é agindo o Edson. Não é agindo a Eva. Não é agindo o João, a Maria e o Joaquim. Agindo Deus, quem impedirá? Entendeu? Então você quer que Deus haja na sua vida? Então se entregue totalmente a Ele. Lance aos braços do Pai. O Pai aqui, eu estou falando de Deus, o Todo-Poderoso, o Pai amado, o Pai que conhece a mim e a você. Talvez, quando eu falei o Pai, talvez você teve um problema com o seu pai biológico. Talvez você perdeu o seu pai cedo porque ele faleceu, como aconteceu comigo. Quando aconteceu comigo. Eu tinha 2 anos e 7 meses, então eu era uma criança, eu não lembro desse tempo da minha vida, eu não lembro. Né? Na minha consciência eu não lembro, inconscientemente pode ter coisas aqui na minha cabeça, mas eu não lembro. Mas com 2 anos e 7 meses, o meu pai, que chamava-se Moisés,
Moisés Pereira do Nascimento, Deus recolheu ele. Ou seja, eu cresci sendo criado pela minha mãe, Heloísa Nogueira Pereira. Entendeu? Então, é uma realidade. Tem outros que o pai, talvez, foi embora de casa, né? Saiu, abandonou, sei lá o quê. E você também tem esse problema de pai, porque você não teve um pai para te acompanhar. Mesmo que se levantaram alguém no lugar, um avô, um tio, né? Mas o pai não estava ali. E tem a terceira categoria, aqueles que têm um pai em casa, mas é um pai ausente. Ele é pai, mas ele não supre, parece. Ele parece que é um turista, né? Então aqui eu não estou fazendo crítica em nenhum dos pais, nem no o que já faleceu aí, né? Entendeu? Mas é para você entender que muitas pessoas, às vezes ele se converte, se entrega a Cristo e ele tem dificuldade de chamar de Deus de pai, porque talvez você cresceu sem um pai. Seja por esses 3 motivos que eu disse agora. Mas eu quero informar você, meu amado e amada, que Deus é um paizão. Ele é um pai que te ama. Ele é Deus. E se algo aconteceu na sua vida, não adianta você falar, Deus, está vendo o que aconteceu, Deus? Não. Deus jamais vai errar com a gente. Entende? Deus sabe de tudo. Você está vivo por quê? Porque Deus tem um plano especial na tua vida. E esse plano que Deus tem na tua vida, Ele já está realizando, você que não está percebendo. Às vezes a gente fala, Deus me usa nisso, Deus já está te usando. Só que você tem que aprender que a vida tem fases, a vida tem ciclos. E cada ciclo é uma realidade. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso em 1 Coríntios 13. Ele diz assim, olha, quando eu era menino, eu falava, discorria como um menino. Está entendendo? Eu vou ler aqui para você, está escrito aqui na Bíblia, 1 Coríntios aqui, você vai achar capítulo 13, onde ele fala do amor, né? Ele diz aqui, 1 Coríntios 13, o verso 11, olha só. Quando eu era, olha só, era, ele não é mais. É isso que você tem que aprender. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino, sentia, de sentimento. Tinha sentimento de uma criança, de um menino. Discorria como menino, eram as conversas de menino, de garoto. Entendeu? Então era uma fase. Aí ele diz assim, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Essa pérola aqui vai abrir a sua visão hoje. Aleluia. Vai abrir. É isso aqui. Por que você acha que você não está desfrutando de algumas coisas na vida? Porque você já é um adulto, mas ainda é um menino, espiritualmente falando. Você não evoluiu, não cresceu. Ou talvez por alguma ferida na sua alma, no seu ser interior. Eu creio que se Jesus está me usando, o Espírito Santo está me inspirando para falar isso. E Jesus já sabia que eu ia vir nessa segundona, 4 de agosto, eu ia falar, ele já sabia que eu ia falar isso. Eu não sabia, mas ele já sabia. Então é porque tem gente precisando ouvir isso aqui. E eu não estou falando de ser religioso. Tem religioso que ainda é um menino na fé. Certo? Não seja um menino na fé. Cresça, desenvolva. Isso pode se aplicar na vida espiritual, na vida intelectual, na vida profissional. Entende? Então é assim. Não adianta você falar assim, mas no meu tempo era assim, assim, assim. No teu tempo era assim, meu irmão. As coisas atualizaram. Hoje, mesma coisa eu já passei dos 50. Quem me acompanha sabe a minha idade. Hoje eu não vou falar. Já passei dos 50. Ou seja, muita coisa do meu tempo era assim. Hoje é diferente. Mas lembre-se que eu estou ensinando o quê? Os princípios de Deus não mudaram. É isso que muita gente não entende. Quando você se perde nos princípios, aí você se perde de vez. Mas Deus está querendo restaurar você. Vem para os princípios, tá certo? Agora, as coisas mudam, meu irmão. Entendeu? Você tem que entender isso. E quem não entende isso, fica ultrapassado. Tá? Eu não estou falando de salvação, que é outra coisa. Estou falando de vida, vida abundante, uma vida cristã saudável, um ser humano saudável. E você sabe, nós sabemos que nós somos composto de quê? Corpo, alma e espírito.
corpo, alma e espírito, certo? E Deus quer te curar nas 3 áreas. Às vezes, será necessário um profissional de alguma área que vai ser um instrumento, como pela graça e o amor e a misericórdia de Deus, Ele tem me usado aqui. Muita gente tem sido abençoada, muitas pessoas já foram abençoadas nesses mais de 20 anos. Por quê? Porque estamos semeando os princípios da palavra. E a pessoa está crescendo, evoluindo, desenvolvendo, sendo abençoada. Entende? É isso. Mas Deus está falando o quê? Que você que está do outro lado me escutando e está gostando do que eu estou falando, e está sendo bom para você, Deus está dizendo o seguinte, que Ele, Deus, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, Ele quer que através de você, você sendo curado, você sendo sarado, você vai curar outras pessoas. A minha amada esposa, a pastora Eva, mandou um abraço para vocês, tá bom? Tá tudo bem, graças a Deus. Mas ela tem nos ajudado muito, é uma esposa maravilhosa. E parte do que eu sou, ela tem participação em tudo isso. Graças a Deus temos um casamento abençoado de 35 anos. Não digo que é perfeito, não existe perfeição, mas a gente está sendo trabalhado. E ela sempre diz aqui no rádio, você que gosta de ouvir a pastora Eva, né? Eu gosto quando aquelas ouvintes, né? Eu fico feliz demais, porque é isso que é bonito. Eu tenho o meu jeito, ela tem o seu jeito, você tem o seu jeito de levar a palavra, os ensinamentos de Deus para as pessoas. Cada um tem o seu estilo aí, Deus usa todos, do jeito que Ele quiser, né? Acho legal quando alguém escreve, pastor Edson, eu gosto quando o senhor fala, mas quando a pastora Eva está junto, pastor, eu amo, não tem problema. O pastor é uma pessoa resolvida, graças a Deus. É assim, a gente vai aprendendo. Cada um tem a sua importância, como você que está aí do outro lado. Mesmo que a gente não se conheça, talvez só por um zap, ou talvez só, você está aí, mas Jesus conhece você, mas eu quero informar para todos que estão me ouvindo. Todos nós temos importância. Se você não tivesse importância, você não tinha nascido abençoado. Todas as pessoas têm importância, porque você nasceu. Você nasceu para viver e viver com excelência. Então, entenda isso. Então você tem que buscar o crescimento espiritual, sua evolução espiritual, sua evolução aí profissional nos seus negócios. Quem sabe faz 10 anos você está aí batendo carimbo, nem eu acho que quase existe o senhor bater carimbo, né? Antigamente nas repartições, bater carimbo. Irmão, você está batendo carimbo há 10 anos, está na hora de mudar, meu irmão. Talvez você não cresceu porque você pegou o carimbo na mão e está ali. O carimbo pode representar outra profissão, outros negócios. Mas a vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. Entendeu? É isso? Você que é casado, casada, vamos falar um pouquinho disso. Você que é casado, casada. Você está reclamando do teu marido por quê? Você que escolheu casar com ele. Maridão, por que você está reclamando da sua mulher? Você que escolheu casar com ela. Você acha que foi Deus? Foi você. Foi você que escolheu. Então nós temos que colocar as coisas no devido lugar. Muita gente fala assim, esse marido foi Deus que me deu. Mas então, se Deus te deu, mas você que escolheu. Então por que você está falando mal dele? Você quer melhorar o teu casamento? Fale bem do teu marido. Maridão, você quer melhorar o seu casamento? Fale bem da sua esposa. Sabe por que muitos casais estão com problemas seríssimos? Porque o próprio cônjuge, um deles, fala mal para os outros. Sabe quando você, cônjuge, eu vou usar a palavra cônjuge, aí não quero se referir nem ao homem nem à mulher, aí cada um pega o que achar que sirva para você. Sabe quando um dos cônjuges chega para o pai dele ou para a mãe dele, principalmente para a mãe, o fulano está assim, assim, amado, você casou, corta o cordão umbilical, nesse sentido você tem que se virar, meu irmão. Você tem que crescer, você tem que evoluir, sabe? Não estou falando que você não vai conversar com a tua mãe, com o teu pai, sei lá, mas quando você casou ali e eles te abençoaram, você foi enviado, agora você constituiu uma nova família, entende? Entenda uma coisa, eu vou te ensinar um negócio aqui que eu venho falando há tempo. Talvez hoje eu vou ser um pouco mais claro. Preste atenção. Você tem que entender que Deus usa pessoas para nos abençoar, certo? Agora você não pode gerar dependência do outro, certo? Vamos supor financeiramente, vamos pular para o lado financeiro. Você casou, certo? Casadinho um aninho, a esposa, maridão, certo? Mas de repente você tem, nos primeiros anos, uma questão financeira, um descontrole financeiro e você é casado. Aí você sabe que o teu pai e a tua mãe,
até tem uma condição que pode te ajudar. De repente você chega pro pai ou pra mãe e fala, pai, tô passando por um apuro financeiro aqui, tal, será que você não pode me ajudar? E às vezes até ele pode. E você pede uma ajuda e ele pega e te dá uma ajuda lá para resolver. Resolveu aquilo ali e fechou. Agora, se todo mês você precisar de ajuda, então você gerou o quê? Você está dependendo dele. Aí tá errado. Você tem que se virar, meu irmão. Você tem que crescer. Chegar ao ponto de falar, em vez do pai te ajudar, é você que vai ajudar o teu pai na velhice. Tá entendendo? É assim que funciona. Então, famílias curadas, restauradas, é assim que funciona. Esse é o ideal. Quando tem um pai, uma mãe, já bem de idade, e ele ainda precisa manter um filho de 40 anos, estou falando de gente saudável, tá? Você é doente, é outra coisa. Você tem uma certa dependência, é outra coisa. Mas estou dizendo, então, tem alguma coisa errada. Então, essa pessoa já está bem grandinha para ter que se virar. Entendeu? É assim. É assim que funciona. E eu vou contar de mim, porque eu posso falar, nesse contexto, eu acredito que combina com essa palavra aqui. Eu casei em 1990, dia 10 de fevereiro de 1990. Primeiro ano de casado, ok. Segundo ano de casado, ok. Terceiro ano, ok. Quarto, ok. Estava indo. De repente, um certo ano lá, eu lembro que foi 1998, mas nesse ano aí. Tem gente me ouvindo que nem tinha nascido ainda. Um abraço para a juventude do nosso Brasil querido, Brasil varonil. Eu lembro que eu entrei num negócio e aquele negócio eu acabei tendo um problema ali. Tipo assim, houve um descontrole ali, o negócio não saiu como eu imaginava e tive um prejuízo financeiro. E de repente eu tinha que acertar aquele compromisso, não tinha como não acertar. Negociei com o fornecedor ali e tal. E só que eu precisava pagar aquilo ali. Era um valor. E eu me lembro que eu cheguei até a minha mãe, né? E falei, mãe, eu sabia que ela tinha uma poupão guardada, um dinheirinho dela lá, uma grana. Falei, mãe, estou precisando de um empréstimo aí. É de tanto, mas a senhora me empresta e eu dou 10 cheques pré-datados. Eu vou pagar, é um empréstimo. O que aconteceu? Ela me ajudou, certo? Ela me ajudou. Fui pagando certinho lá e depois eu fui pagando a minha mãe. Eu paguei o empréstimo, vamos assim dizer, né? Fui pagando ali e tal. Mas no meio ali, tava com uma certa dificuldade. Eu falei, mãe, olha, sabe o que a minha mãe falou para mim? É como se faltasse ali 4 prestações para pagar ela de volta, vamos assim dizer, né? Eu tinha pedido um empréstimo para minha mãe. É assim que funciona. Aí, o que acontece? Aí eu peguei e falei para ela, ela disse para mim, olha, fica tranquilo. Você já pagou isso aqui para mim? Falta só isso aqui. Isso aqui fica presente, está tudo certo, você não me deve nada, está tudo certo. Só que daqui para frente, ela me deu um código, ela me deu uma frase. E graças a Deus, nunca mais precisei, eu não fiquei dependente dela. Você está entendendo o que eu estou te ensinando hoje? Esse ensinamento aqui não tem dinheiro que pague. Você está entendendo? Isso aqui, então você tem que entender isso. Então isso aqui serve tanto para quem está ficando dependente de alguém, você tem que crescer. Você não pode ficar dependente sempre. Você pode ter uma ajuda de um ou de outro, mas você tem que crescer e andar com suas próprias pernas, que eu estou dizendo, num português bem claro. Agora, isso serve também para você que é pai e mãe e aprender que você tem que botar um ponto para essa pessoa que virou dependente sua. Eu não estou falando de dependência, tem gente que é dependente, é outra coisa, né? Eu espero que vocês entendam esse palavreado aqui. Estou dizendo assim, o que não pode é uma pessoa saudável ficar refém de você, e porque tem gente que gosta, pelo menos ele vem me visitar. Isso está errado, irmão. Totalmente errado. Se você não está entendendo, pede para o Espírito Santo ainda. Eu falei, Espírito Santo, eu quero entender o que o pastor está explicando, que hoje ele está falando um pouco diferente. Mas ele vai te explicar. Mas só que eu sei que vocês são inteligentes, quem está me ouvindo. Então, pela sua inteligência, você já entendeu. Ou pela sabedoria, você já entendeu. Essa é a palavra. Então, Paulo, o apóstolo, ele diz, olha, eu cresci, agora eu sou homem, cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então isso são ciclos da vida, fases da vida. É assim que funciona para todo mundo. Só que quando a gente não entende isso, a gente começa a colocar os pés pelas mãos, como diz o ditado, né? E começa um descontrole na vida. Mas eu quero orar com você agora. Eu quero fazer uma oração. Até eu quero, dentro desse aparte aqui, dizer assim, tem muita gente mandando mensagem, inclusive pessoas queridas aqui que mandaram na hora que eu estava lendo, chegou na hora ali, eu não li. Se eu não li a tua mensagem, fica tranquilo, eu sei que você é uma pessoa resolvida. Se não for, se resolva hoje, tá bom? Quero gente sarada, curada me ouvindo. E quem está doente vai ser curado hoje. Estamos aqui para isso. Estamos aqui para isso. Entende?
Por que Deus tem nos permitido, o nosso ministério, esse modelo? Porque Deus falou que era assim. E quando eu entendi, eu compreendi. Tem muita coisa que eu não entendi. Mas a gente vai entendendo passo a passo, tempo por tempo. Vai dando tempo. Posso ouvir um glória aí? Amém ou amém? Gostou? Nós vamos orar agora. Nós vamos orar agora. E eu vou orar por você que separou uma pasta. Talvez tem gente que separou uma pasta que tem documentos. Talvez uma pasta que tem até mesmo uma certidão de casamento. A sua certidão de casamento talvez está nessa pasta. Tem gente que é tão organizadinho, numa pasta ele coloca todos os documentos ali, tá certo, é isso aí. Nós vamos orar. Você que tem uma situação para resolver hoje, ou essa semana, nós vamos orar também. Mas antes de você resolver esses problemas, Deus quer resolver você. Você que está me ouvindo. Está entendendo? Porque quando Deus nos cura completamente, a gente se torna uma pessoa madura, curada, sarada, restaurada. Então eu vou orar por você e orar pelos demais aí da sua família. Neste momento tão especial, a oração. A oração é um remédio santo e maravilhoso. Desenvolva uma vida de oração. Fale com Deus todos os dias. Sim, fale com Ele. Fale com Ele. Ore. Leia as Escrituras. Leia a palavra de Deus. Tenha prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite. É isso. Eu quero dizer para vocês, caminhe com Jesus, não por aquilo que Ele vai resolver na sua vida, mas porque Ele te ama. Ele tem um amor muito grande por mim e por você. Você sabe do famoso texto da Bíblia em João 3,16, não sabe? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Olha que lindo. Porque Deus amou. Então Deus, o nome de Deus é amor. A essência de Deus é amor. E onde não tem esse amor de Deus, a casa cai. Está entendendo? A casa que eu estou falando são pessoas, né? Porque Deus amou o mundo. O mundo aqui são pessoas, gente. Gente como eu e você. Gente que talvez você fale, eu sou improvável. Pois é, Deus quer os improváveis. Porque é Deus que vai nos elevar. Entendeu? Deus é que vai cuidar da gente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu quero orar com você agora. Eu quero que todos repitam o que eu vou falar agora. Eu vou fazer uma declaração de fé aqui. Eu peço que você repita. Se você está sozinho e você pode falar ao ponto de você ouvir a tua voz, faça isso. Se você não pode, de repente você tem mais gente por perto, você está com fone de ouvido e você não vai talvez poder falar, né? Você não vai achar que você está falando sozinho aí, mas em pensamento então. Mas se puder falar é melhor, nem que for baixinho. Diga assim, todos, vamos dizer, eu também vou dizer, todas as pessoas que estiverem me ouvindo agora, fale isso. Diga assim, Senhor Jesus, neste dia, eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu entrego e te recebo como meu Salvador, como meu Senhor, como meu Deus, como meu pastor, como meu médico, como meu Deus provedor. Eu te recebo em nome de Jesus. Amém? Você fez isso? Amém. Que bom que você fez. Pode ter certeza, se você que fez e foi pela primeira vez, sabe que vai começar uma mudança aí na sua vida. Se você fez e você já, pastor, eu já fiz isso há muito tempo atrás, então continue firme com Jesus. É isso. Continue firme. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então continue firme. Continue firme, firme nas promessas do Senhor. Que Deus tem planos maravilhosos para mim e para você. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por estar aqui nesta manhã. Quero te agradecer por estar iniciando aqui pelo rádio,
pelas plataformas digitais, pelo nosso canal no YouTube. Mais uma semana, Pai. Mas eu tenho certeza, Deus, que não será mais uma, mas será a semana incrível, magnífica, maravilhosa, das maravilhas que o Senhor fará na nossa vida e através de nossas vidas, de cada ouvinte que está atento aos ensinamentos de hoje, que eu tenho denominado as pérolas de sabedoria, as revelações da Tua Palavra. Espírito Santo, que tudo que eu disse aqui possa ter, o ouvinte tenha compreendido, entendido, não só racionalmente, não só intelectualmente, mas espiritualmente, ele possa ter compreendido e seja uma manhã de cura, cura divina, na cura nos traumas, nas feridas, na alma dessa pessoa que está ferida, machucada, ela seja curada hoje. O Senhor como um Pai que nos ama. Senhor, abraça essa pessoa, Deus. Deus, eu peço agora em nome de Jesus, Pai, que eu não tenho como abraçar essa pessoa fisicamente, mas eu posso profetizar e tem poder em nossas palavras. Eu declaro e profetizo para esta pessoa que ela pensou. Quando eu estava dizendo sobre Pai, ela disse, eu quero um abraço de alguém representando meu Pai. Eu creio que o Senhor vai levantar uma pessoa certa, enviada pelo Senhor, que vai apenas dar um abraço, apenas um abraço nessa pessoa. Essa pessoa que está pedindo. Vai acontecer ainda hoje para muita gente. E eu sei, porque eu sei, Pai, o que o Senhor tem feito na minha vida. O Senhor é um Pai que me ama. Um Pai de amor, de bondade, de misericórdia. Obrigado, Pai Celestial. Obrigado, Abba Pai, Paizinho querido. Obrigado pela Tua presença, aleluia. Eu sei que o Senhor está ministrando neste momento. Cura, restauração. Aquilo que só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode sondar o coração de cada pessoa e liberar o remédio espiritual certo para uma cura total na vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança, deste que me ouve. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a família querida. Abençoa desde o mais criancinho, bebezinho, recém-nascido, ou essa mamãe que está grávida, que já tem um bebê no seu ventre, e o ventre já sente, já sabe. Eu creio que muitas mamães grávidas que estão me ouvindo, essa criança que está no ventre dessa mulher, está recebendo a Tua presença também. Que já tem essa conexão espiritual com a mãe, ali sendo formado no ventre, como o Senhor disse para Jeremias, quando você estava, eu te conheço desde quando você estava no ventre da sua mãe sendo formado. Então libera a bênção, Pai, desde os bebezinhos que estão sendo formados no ventre dessa mulher, contra aqueles que já nasceram, cresceram, e a todos os ouvintes de Curitiba, do Paraná, do Brasil e do mundo, onde está chegando essa ministração da palavra e esta oração, chegue o milagre, a cura e a restauração e a paz de Cristo nos corações. Senhor, abençoa a água que eu separei, que nós separamos. Libera a bênção, Senhor, sobre esta água, que após a oração se torne um remédio espiritual. Em nome de Jesus. Assim nós oramos e abençoamos também as finanças dos ouvintes, dos agentes de Deus, dos semeadores financeiros, aqueles que são ou aqueles que serão a partir de hoje. Libera uma unção de crescimento e de provisão financeira sobre todos. Os trabalhadores, empreendedores, empresários, profissionais liberais, autônomos ou aquele que vive da sua aposentadoria. Que a bênção do Senhor, Jeová Jireh, o Deus provedor, abençoe a todos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.